Deuteronômio, capítulo de número 28. Tem mais Bíblia lá. Quero agradecer a presença de todos aqui. Aqui não é uma igreja, mas é um lugar que a gente se reúne e se formamos uma igreja. Aqui é um quarto que, quando nós se reunimos, se torna igreja. Quero agradecer ao Espírito Santo, que sempre está conosco aí, o pastor, minha mãe, o Marcos, filha dele, a menininha aí, a Silvana, que sempre está aí também, a Ana Júlia, que não falta em nenhum estudo, né, Júlia? Já sabe, faz toda a Bíblia de cor. Quero compartilhar com os irmãos dessa palavra que foi escrita aproximadamente no ano 1451 a.C., por Moisés. Nós sabemos que Moisés, ele sobreviveu por um milagre, porque os egípcios iriam matar todas as crianças. Ele foi colocado num cesto com betume ou piche, como queira, e foi parar até a frente da casa da filha de Faraó. E ali ele permaneceu até os seus 40 anos de idade. Até que um dia ele foi visitar os egípcios, visitar as construções egípcias, as pirâmides, e os hebreus estavam sofrendo sobremaneira, que ele não aguentou ver a situação daquele povo. E ele viu um egípcio machucar um hebreu, e matou esse egípcio. E pela lei egípcia, qualquer egípcio que matasse alguém deveria ser morto. Então, imediatamente, ele fugiu para a terra de Midian. Lá ele conheceu um homem chamado Jetro, e ali ele casou com a sua filha. E ele esteve no deserto por mais 40 anos, apacentando ovelhas. Com 80 anos de idade, uma ovelha desgarrou do rebanho, e ele foi atrás desta ovelha. E de repente, ele olhou e viu uma sarça. Uma sarça é uma árvore de espinheiro seca. E ele viu que essa sarça pegava fogo, mas não se consumia. O fogo não consumia aquela madeira seca. Pela natureza normal, a madeira seca, ela é queimada rapidamente até virar cinza. Então Moisés estava diante dele, vendo algo sobrenatural. A sarça não queimar já era algo impressionante. Mas o que aconteceu mais? A sarça falou com ele. Uma sarça que queima e não desfaz e ainda fala. E ele disse: eu vou virar para o lado e será apenas minha imaginação. E ele virou para o lado e não era a imaginação dele. Muitas das vezes Deus fala conosco, nós pensamos que é coisa da nossa imaginação. Mas é Deus falando de formas inexplicáveis na nossa vida. E qual a primeira coisa que Deus disse para Moisés? Moisés. Ele chamou Moisés pelo nome. Quando a gente chama alguma pessoa pelo nome, é porque a gente já teve um contato com ela
e ela se apresentou para nós, ou nós conhecemos ela por intermédio de outra pessoa? Na hora que Deus chamou Moisés, ele já estava falando: eu te conheço. Porque Moisés em hebraico quer dizer Moshe, aquele que foi tirado das águas. Ele estava falando: Moisés, eu sei o que aconteceu com você lá no passado. Eu sei que você foi jogado dentro de um cesto de betume. Eu sei que você passou 40 anos no Egito, na casa de Faraó. Eu sei que agora você está morando na terra de Midian. Mas agora eu desci porque eu tenho visto e ouvido a aflição do meu povo. Outra coisa. Aqui nós vemos que Deus mostrou que conhece Moisés e também conhece o povo dele. Ele tem ouvido e visto a aflição do povo dele. Aleluia. E quem é o povo de Deus? Aleluia. Pedro disse: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo, aquele que o Senhor adquiriu. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Vocês não tinham misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. O povo de Deus que eu venho falar esta noite é você, meu irmão e minha irmã. Deus tem visto e ouvido a sua aflição e manda eu te dizer esta noite que Ele desceu para operar um milagre na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. E Ele não mandou anjo, nem arcanjo, nem serafim. Ele mesmo veio. Como eu disse na minha oração, onde há 2 ou 3 reunidos, Ele está no meio. Então creia que hoje o profeta que está aqui na frente é a sarça de Deus te dizendo: eu desci porque eu tenho visto e ouvido a sua aflição e desci para te libertar. Glória a Deus. E Deus deu uma missão para Moisés: você vai libertar o meu povo. Daí acontece as pragas, os 10 pragas. Depois, por último, foi a praga dos primogênitos, onde Deus mandou Moisés e os hebreus matar um cordeiro e passar o sangue nos umbrais da porta, para que o anjo destruidor não destruísse aquelas pessoas. Esse sangue que foi passado nos umbrais da porta simboliza o sangue de Jesus Cristo, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E aquele que é marcado pelo sangue de Jesus Cristo, o cordeiro que tira o pecado do mundo, o inimigo não pode tocar, porque a minha Bíblia, a palavra de Deus diz: o que é de Deus, o inimigo não toca. Glória a Glória a Deus. Deus. E o povo foi para o Egito. E Moisés passou mais quantos anos no Egito? 40 anos. Fazer a conta: 40 mais 40 e mais 40, 120 anos. E a Bíblia diz que ele, com 120 anos, ele tinha o mesmo vigor que quando ele tinha 40 anos. E nesse texto que nós acabamos de ler, é a repetição das leis de Deus que foi dada no deserto. Eu queria que os irmãos acompanhassem comigo. Aleluia. Deuteronômio 28.
Preste muito bem atenção nessa palavra. Deus disse assim: se atentares e obedeceres a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Se condições ouvires a voz do Senhor teu Deus, todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. A verdadeira teoria da prosperidade: obediência a Deus. Aqui acabamos de ver que se nós atentarmos, o irmão é mecânico, se você não atentar e faltar um parafuso em determinada área do motor, o motor estoura. Olha só. Se atentares e obedecer a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado, tem que tomar muito cuidado, colocar os parafusos no lugar certo, Glória a Deus. Eita. para o motor não fundir, que hoje eu te ordeno, Amém. o Senhor te exaltará. Glória a Deus. Então, para ser exaltado por Deus, meu irmão e minha irmã, você pode fazer 1 bilhão de campanha, você pode dar todo o seu dízimo, você pode distribuir todos os seus bens aos pobres, você pode entregar o seu corpo para ser queimado, mas se você não atentar para a palavra de Deus e guardar todos os seus mandamentos, nenhuma bênção virá sobre ti. Aleluia. Nós estamos vivendo uma inversão de valores. O cristão corre atrás da bênção, mas a Bíblia diz que a bênção que tem que correr atrás do cristão. As bênçãos virão para ti e te alcançarão. As bênçãos vão querer estar perto de ti, porque você é mais abençoado do que a bênção. Nós vivemos num mundo que as pessoas valem o que têm, mas para Deus o que nós temos não é nada. Para Deus o que vale é o que nós somos, vale tudo. Verdade. Não é o sapato bonito que nós vestimos, não é o carro bonito que nós vestimos, mas é o homem que está dentro de nós, cheio do Espírito Santo, que tem valor inestimável, que Deus amou o mundo, entregou o seu Filho para morrer. Apenas se fosse por um homem, ele faria a mesma coisa. Glória a Deus. Aleluia. A mesma coisa ele faria. Se fosse só por você, ele entregaria o seu filho. Se atentar, ter cuidado. Tem que ter cuidado. Cuidado é uma advertência. Toma cuidado. Toma cuidado. Toma cuidado. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro disse: vigiai e sede sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, anda de redor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. O salmista diz que se não for ao Senhor, o inimigo teria nos devorado vivo.
Obediência. Eu quero falar algumas qualidades da obediência e já encerro. Aleluia. Em primeiro lugar, obediência é o quê? Dever, obrigação. Mandamento é mandamento, é ordenança. Se Deus é Senhor, nós somos escravos. Escravo não tem opinião. Ele é o nosso pastor, nós somos ovelha. Ele que nos guia nas águas tranquilas, Ele que nos leva para os pastos verdejantes, é Ele que refrigera a nossa alma, é Ele que guia. Aleluia. O nosso papel é só descansar nele, porque o cajado e a sua vara nos consolam. A disciplina de Deus, conforme Hebreus, primeiramente parece ser dura, mas depois traz um fruto pacífico de paz. A repreensão de Deus na nossa vida parece uma coisa arrepiante, uma coisa que parece que não vai ter fim, um sofrimento que parece que nós estamos pior do que Jó. Mas depois da tempestade, sempre vem a bonança. Aleluia. Então, em primeiro lugar, grave comigo, mandamento é dever. Agora você vem me falar, mas irmão, nós somos salvos pela graça. Com certeza. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Mas para nós se manter salvo, temos que guardar o mandamento. A salvação é de graça. Os mandamentos é a manutenção da salvação. Você arrumou o motor, trocou o óleo, mas todo ano tem que fazer a manutenção para o motor não fundir. Tem que ter a manutenção da salvação. E nós conseguimos guardar os mandamentos? Não. Só o Espírito Santo pode nos capacitar a fazer isso. Somente o Espírito Santo que nos ajuda na nossa fraqueza, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem o que pedir. O Espírito da verdade nos guiará em toda a verdade e nos fará saber tudo que o Senhor tem nos dito. A unção do Senhor nos ensinará todas as coisas. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de poder, amor e moderação. Nós recebemos o Espírito que o mundo não recebe e nem conhece. Nós somos o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada do Altíssimo. Então, em primeiro lugar, gravaram aí? Aleluia. Mandamento é dever. Não para ser salvo, mas porque é salvo. O salvo guarda mandamento. O não salvo não guarda nada. Os mandamentos só servem para quem já foi salvo. Hoje o Senhor teu Deus te mando cumprir os estatutos e juízos e guardar-vos de todo o coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 26, 16. Guardar, observar de todo o coração e de toda a alma. Coração se refere, no grego original, fala amar a Deus com todas as suas entranhas, com todas as suas vísceras, com todas as suas células. Amar a Deus com tudo que você tem dentro de você. E com toda a sua alma.
que tem a ver com entendimento. Não ser burro, porque Deus não escolheu um povo burro. Porque Provérbios diz que aquele que medita na lei é mais sábio do que os velhos. Nós estamos vivendo uma geração de crentes descerebrados, acefálicos, sem cérebro. Acredita em tudo, menos na palavra. Tudo. É óleo ungido, rosa ungida, sal ungido. Sabia que rosa ungida veio do Espiritismo? Sal do Espiritismo? Saudoso. Mas, irmão, isso daí é um ponto de acesso para fazer a fé dos irmãos atuar, para colocar a fé dos irmãos em prática. Mas a minha Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não vem de campanha, não vem de ato profético. A fé vem da palavra, e da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada aguda de 2 gumes, que penetra na divisão da alma, espírito, juntas e medula, que é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. É a palavra. O lema do protestantismo: sola a Escritura, só a fé, só Cristo, só Deus. Tudo que passar disso é heresia. Tudo que não tiver baseado nesse livro sagrado é heresia e de perdição. A Bíblia diz que deixaram a palavra de Deus para seguir fábulas. Fábulas é conto de fada, histórias inventadas. Vamos lá. A obediência é o preço da vitória. Quer ter vitória? Obedeça. Quer ser bem sucedido? Obedeça a palavra. Davi disse uma frase muito linda no final do Salmo 40, no versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. O homem que tinha tudo, ele disse: fui jovem, agora sou velho. Nunca vi um justo passar fome, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aleluia. Josué diz assim: não aparte da tua boca o livro dessa lei. Não apartar não é repartir, não é tirar da sua boca o livro dessa lei. É estar com ela presente em todos os momentos, não somente no culto. O lugar que menos você tem que falar da palavra é no culto, porque no culto geralmente a gente vem mais para ouvir, mas a palavra tem que ser pregada daqui para fora. Igual eu falo para os irmãos que fazem estudo aqui comigo: eu não sou pastor de vocês, eu só quero que vocês aprendam e façam o mesmo que eu faço por vocês. Ensine o que vocês estão aprendendo. Está aprendendo, Sandro? Está aprendendo, Ana Júlia? Não sou contra dar dinheiro para a igreja, não. A não ser que a igreja faça uso correto do dinheiro. Porque o dinheiro tem endereço específico. Órfãos e viúva. Não precisamos de templo para pregar. Quanto tempo eu preguei na praça quando minha igreja fechou? Tem gente que está esperando tempo.
templo físico. Nós somos o templo. Nós fazemos a igreja. Aonde a palavra está, o povo se reúne. João Batista foi impedido de pregar dentro da cidade. Foi para o deserto. Sabe o que o povo fazia? Saía da cidade e ia escutar João Batista no deserto. Porque ele tinha a mensagem. Porém Samuel respondeu: tem o Senhor prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor que sacrificar. Atender é melhor do que gordura de carneiro. Então vamos lá. Obediência é um dever e nos dá a vitória, vale muito mais do que sacrifício e garante a entrada no reino do céu. Aleluia. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai que nós lemos em Deuteronômio? Atentar a lei, guardar, meditar dia e noite. Respondeu Jesus: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Qual que é a vontade imperativa de Deus? Qual que é o mandamento imperativo? O maior dos mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. É mandamento. Amar não é sentimento. Amar é mandamento. E quem obedece esses dois mandamentos está apto para entrar no reino dos céus. Então vamos rebobinar. A obediência é um dever que nos dá a vitória, é muito melhor do que sacrifício e nos garante o reino dos céus.